sendo mais importante que a ressurreição no sábado. Assim, para nós devemos aproveitar bem esse ciclo da Páscoa, né? Esse ciclo que compreende um tempo de preparação, que foi a quaresma, né? Um tempo onde nós nos preparamos através da oração, através da penitência, do jejum, né? Através também das obras de caridade, do amor fraterno. Nós nos preparamos para celebrar a data mais importante da nossa fé católica, que é a Páscoa do Senhor. E esse tempo é tão maravilhoso, gente, que uma festa dessa não pode ficar num dia só, né? Ela se prolonga até Pentecostes. Nós temos aí a oitava da Páscoa e depois se prolonga até Pentecostes. Para a gente ver a riqueza, né, gente, da nossa igreja. A gente tem que mergulhar a fundo na liturgia da igreja. Nós temos que ser conduzidos, movidos pela liturgia, pela beleza da liturgia da Igreja Católica, que é tão bela, é tão rica, não é? Da presença de Deus, dos sinais. Então nós devemos sim mergulhar, vivenciar cada momento litúrgico, cada festa, cada solenidade, com muito amor, não é? Com toda a intensidade do nosso coração, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de todo ano nos aproximarmos dele. Temos essa vivência com a palavra, com a liturgia. Por isso eu queria que vocês pegassem, gente, agora a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Nós estamos falando de ressurreição, de vida nova. Nós precisamos pegar essa palavra para entendermos também que o nosso batismo também nos faz pessoas novas. Quando somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, nos tornamos morada de Deus, somos incorporados a esse corpo místico de Cristo que é a igreja. Somos membros uns dos outros, Cristo a cabeça da igreja, cada um de nós formamos esse corpo místico de Cristo. Romanos 6, versículo 4. Vamos ler? Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Diz a palavra que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E o batismo nos dá essa graça da filiação divina. Até então éramos criaturas de Deus, agora somos filhos, filhas de Deus, não é? Herdeiros do reino dos céus, co-herdeiros com Cristo Jesus. É muita graça, gente. Por isso que nós devemos viver bem as nossas experiências de oração, no grupo de oração, porque nos faz despertar para vivermos de uma forma consciente o nosso batismo, porque o batismo é um só, né, gente? Ele não pode ser reiterado, há um só batismo, há uma só fé, porque o batismo imprime em nós aquilo que nós até falávamos ontem no grupo, na adoração, imprime em nós uma marca espiritual, um sinal espiritual, um sinal indelével que não se apaga, um sinal de pertença a Deus. Agora, tudo isso seria em vão se Cristo não ressuscitasse. Cristo ressuscitou, aleluia. Vamos pegar agora um pouquinho mais para frente, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Quando São Paulo fala à comunidade de Corinto da importância da ressurreição de Cristo. Capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Quando São Paulo está instruindo aquela assembleia dos coríntios, nos exercícios dos dons, falando sobre a importância dos carismas, dos dons, que não faltava àquela comunidade dom algum. E Paulo também falava da importância da ressurreição. Era uma coisa assim, um pouco difícil de às vezes eles entenderem, né? Hoje para nós é muito mais claro, depois de 2000 anos, mas para aquela comunidade, aquelas comunidades que estavam se formando, era algo ainda novo, né? Os saduceus acreditavam numa situação, os fariseus em outras, e nós, o que nós acreditamos? Paulo pregava com muito fervor, com muita convicção,
a importância de nós acreditarmos na ressurreição dos mortos. Aquilo que a gente professa no nosso credo, creio na ressurreição dos mortos, o credo niceno-constantinopolitano fala isso, ou creio na ressurreição da carne, não é? Vamos ler? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí continuando, apareceu a Cefas, em seguida aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maior parte ainda vive. Depois também apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, não é? E no outro texto diz assim: ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, seria em vão tudo isso que nós fazemos. Nos reunimos todo sábado para louvar a Deus, para bendizer a Deus, não é? Para melhorar nas nossas atitudes, melhorar como pai, como esposo, como mãe, como filho, para sermos cidadãos bons na sociedade, que façam a diferença onde nós estamos. Por isso que nós temos a certeza que nada é em vão, porque Cristo Ele ressuscitou, não é? Agora, gente, a nossa meta, a meta de todos nós é o céu. Nós temos uma meta que é o céu. Lá é a nossa pátria. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui nós temos um tempo. Nós temos uma peregrinação. Como o povo de Israel que andou peregrinando 40 anos no deserto. Deus foi ensinando esse povo para entrar na terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Assim nós também temos nessa vida terrestre, nesse caminhar, nessa vida, uma peregrinação. Deus vai nos ensinando cada dia. A nossa conversão, ela é diária. Ela é diária. Cada dia nós melhoramos uma coisa, às vezes damos um passinho para frente, 2 para trás, mas aí voltamos de novo, não é? Mas a nossa conversão precisa ser diária. O importante é, como diz a palavra, prosseguir decididamente, tá certo? Então nós temos uma meta que é o céu, mas nós precisamos viver bem o céu, nós precisamos buscar a santidade, sem o qual ninguém pode ver a Deus. Como podemos viver a força da ressurreição em nossas vidas, em nossas famílias, se nós não buscarmos a santidade? Se não buscarmos sermos santos como o vosso Pai Celeste é santo. Deus não falava isso? Sede santo como eu, vosso Pai, sou santo. E nessa exortação apostólica do Papa, gente, ela já está aí na pré-venda, semana que vem está nas livrarias, algumas pessoas já encomendaram. Ela nos fala um pouquinho também desse caminho para a santidade. A exortação do Papa, a exortação apostólica, Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai, que é uma bem-aventurança, né? Uma das bem-aventuranças é: quando vos perseguirem, vos caluniarem, disserem todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Porque assim continua, né? Assim foram perseguidos também os profetas, não é? Então nós temos esse belo documento, alegrai-vos e exultai, Gaudete et exultate, não é? Então nós precisamos buscar essa santidade para entrar na comunhão com Deus. Nós que já temos uma caminhada, nós somos igreja, a maioria de nós aqui é da comunidade, é de grupo de oração há muitos anos, já fizemos muita formação boa, já temos uma caminhada assim boa. É claro que ainda tem muita coisa, né? Ninguém está pronto, mas nós não podemos
esmorecer na nossa santidade. Vai entrando uma coisinha ali, uma palavra às vezes maldita ali, uma imperfeição que nós temos ali em casa de impaciência ou no trânsito, não é? Então nós devemos ter uma vigilância muito grande, porque, gente, para cair é um pulinho só, não é? Jesus fala, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Porque para cair, gente, olha, basta um deslizinho, um deslize, ó, nós caímos e caímos feio. Caímos feio. E às vezes prejudicamos a nossa família, uma comunidade. E na carta, nesse documento, nessa exortação apostólica, o Papa nos fala, no número 6, olha que bonito: não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados. O Espírito derrama a santidade por toda parte. E aí ele continua: não há plena identidade sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos, tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelece na comunidade humana. Deus quis entrar numa dinâmica popular, na dinâmica de um povo. Que bonito que o Papa nos fala, nesse caminho de santidade, ninguém se salva sozinho. Diga à pessoa que está do seu lado, ninguém se salva sozinho. Por isso eu estou do seu lado. É verdade, por isso nós estamos em comunidade, né, gente? Quantas novas comunidades, não é? Quantas novas comunidades espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, porque inúmeras são as necessidades do povo de Deus, da igreja. Nós precisamos caminhar juntos como a videira verdadeira, ali fixos em Jesus, não é? Mas um unido a outro, porque Deus nos quer caminhando como um povo, em comunidade, não é? Aí no número 7, ele vai falar algo tão bonito, ele diz assim: gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Então, no nosso dia a dia, Deus vai se formando nesse caminho de santidade. Aí a gente olha, lembra de Luiz e Zélia, né? A santidade no cotidiano de cada dia. Aí continua no número 9, ele falando assim, que a santidade é o rosto mais belo da igreja. Olha, é o rosto mais belo da igreja. Tanto é que a santidade nos torna bonitos, não é? Vocês já repararam? Quando uma pessoa reza, quando uma pessoa se confessa, está no caminho de Deus, ela se torna bela. Você olha o semblante da pessoa, parece que até está brilhando. O olhar, não é verdade? Quantas vezes chegaram para nós e falaram: você tem algo diferente, não é verdade? Nós não somos melhores que ninguém, pelo contrário, o que faz a diferença em nossas vidas é a presença de Deus, é caminhar com Deus, é essa opção que nós fizemos, é esse sim que nós dissemos a Deus. Mas não é verdade que nós ficamos bonitos? Olha a pessoa que está do seu lado, contemple essa pessoa. Olha, ela não está linda? Ela rezou, pediu o Espírito Santo, olha como ela está brilhando, olha o sorriso. A gente olha a Alessandra aqui conduzindo aqui na frente, a alegria da Alessandra, como contagia a gente, né? Tempo pascal é isso, gente, sinais de ressurreição é isso, é alegria. Agora, terminou o domingo de Páscoa, parece que a gente volta para o trabalho, os problemas lá, as coisas para resolver, a conta para pagar, a gente perde a alegria. Que cristão que nós somos? Precisamos da têmpera, a força do Espírito Santo, para que possamos ser sinais de ressurreição, de vida, aonde nós estivermos. Senão nós damos um contra-testemunho. No meio da Páscoa, oitava da Páscoa, nós estamos lá tristes, preocupados, esquecemos tudo que nós vivemos. Não, alegremos-nos e nele exultemos. E olha, garanto aqui, se a gente perguntasse quem está com problema, acho que todo mundo, uns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, todos nós temos as nossas lutas. E aí o Papa continua, né, gente? Olha que bonito, para ser santo, no número 14, esse documento é muito lindo, depois a gente vai ler. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso.
muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos nós somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada, um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade, com competência, o teu trabalho aos serviços dos seus irmãos. Olha que lindo, a gente lembra até da Opus Dei, né? A santificação pelo trabalho. Deus, através do trabalho, nos santifica. É o meio que Deus nos dá também de uma santificação para as nossas vidas. O carinho que nós temos com a esposa, os nossos relacionamentos com os filhos. Às vezes um filho que a gente acorda de madrugada para rezar por ele, ou até a gente acorda preocupado com a conta que tem que pagar, as nossas lutas. O Miguel, que ficou um pouquinho voltando da viagem, ficou com febre, né? Regina, um pouquinho de preocupação, vamos levar, será que precisa tomar antibiótico? Não precisa. Deus vai santificando também no nosso dia a dia isso. E é claro, nós sabemos isso, mas é preciso viver isso daí também. Nós não podemos esmorecer também com quantas vezes nós ouvimos da santidade no dia a dia, a santidade vivida nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Mas será que nós estamos valorizando isso? Por isso a graça batismal. O Papa continua no número 15: deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixe que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Será que nós estamos vivendo o nosso batismo de uma forma consciente, plena? Porque é um grande presente de Deus. Tanto é que muitos estudiosos, cristãos, teólogos, padres, irmãos falam, lembra, o nosso fundador sempre falava disso, lembra a data do seu batismo. É o nascimento para a vida nova, a vida em Cristo. Então nós precisamos frutificar, sinais de ressurreição em nossa vida. Por isso que o Papa fala, não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo. Diga, eu tenho a força do Espírito Santo. O que está em mim é maior do que está no mundo. Nada, gente, pode nos perturbar. Jesus mesmo disse, né? Não desanimeis, coragem, eu venci o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em Deus, não é? A nossa fé em Deus. E o Papa vai continuar dizendo, quando sentires a tentação e te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-lhe, Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. O que o Papa fala? Olhai para o crucificado. Hoje nós podemos até olhar para o ressuscitado, né? O Círio Pascal, a imagem bela de Jesus ressuscitado. Nós podemos dizer, Senhor, vem em meu auxílio. Está difícil lidar com aquele filho meu, Senhor. Eu não tentei de tudo, Senhor, mas eu agora cansei. Sou um miserável, me ajuda, né? Ou aquela luta com aquele pecado que a gente confessa quase que toda semana, né? E está difícil, mas por quê? Senhor, me ajuda que eu sou um miserável, né? Por isso a graça do Espírito Santo, a graça de valorizarmos esses momentos quando nós estamos no grupo de oração. Senhor, faz-me novo. Senhor, eu quero viver essa experiência nova hoje, numa adoração. Por isso que ele fala, na igreja santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisa para crescer rumo à santidade. Olha que bonito, como uma noiva que se adorna com as suas joias. O Senhor cumulou-a de dons como a palavra, os sacramentos, os santuários,
a vida das comunidades, o testemunho dos santos, uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor. Quantos meios que Deus nos dá para sermos santos? A começar pelos sacramentos, né? Uma boa confissão, a Eucaristia, o testemunho dos santos, a vivência em comunidade, não é? Enfim, Deus nos dá tantos meios de santificação. E a palavra também nos fala, se não me engano, na carta aos Coríntios, né? Não sei se na carta aos Coríntios, agora me lembrei, porque às vezes nós falamos, puxa Senhor, essa tentação está grande, eu estou cedendo a essa tentação, mas não, a palavra de Deus vai dizer que através da tentação, Deus nos dará o quê? Os meios para vencermos e sairmos dela. Através da tentação, Deus nos dará os meios. Não sobreveio, acho que esse é o texto, agora não consegui achar aqui. Não sobreveio tentação maior do que as nossas forças. Mas Deus, através da tentação, nos dará os meios de sairmos dela, de vencermos as tentações. Não é? Porque tentações vencidas geram santos. Quem falava isso? Agora lembrei, Monsenhor Jonas. Tem até uma pregação, não sei se o Ítalo lembra. Tentações vencidas gera santos. Olha que lindo, né? Então, gente, nós devemos buscar, passo a passo, com toda a fé, essa busca do Senhor, né? Essa santidade que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos, não é? E aí, olha que bonito ele faz a comparação, aquilo que a gente já ouviu, inclusive no Amores Letícia. Por exemplo, uma senhora que vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha e, começando a falar, surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo: não falarei mal de ninguém. Naquela conversa, né, nós somos tentados ao quê? A falar mal, né? A evitar isso. Aí ele continua: isso é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e com carinho. Trata-se de outra oferta que santifica. E aí ele continua falando dos pequenos gestos, né? Pequenas atitudes. Às vezes a gente está cansado, o filho pede algo para nós, a gente, por amor, a gente faz, né? Hoje também o Tobias estava arrumando as coisas, perrando as coisas pressadas para ir na casa do Renato da Lei. Eu falei: filho, vamos fazer direitinho aqui, pega, ó, cadê a roupinha da Miss? Vamos fazer legal aqui, pega, é a roupa do futebol amanhã. A gente está cansado, está com um monte de coisa na cabeça, mas a gente para naquele momento para pequenos gestos construírem também sinais de amor, de ressurreição, não é? Então, são pequenos passos que a gente dá que valem muito. Uma pessoa que a gente ajuda a atravessar a rua, né? Um irmão de comunidade que às vezes precisa de um abraço, a gente vê que está um pouquinho triste, quando você dá um abraço a pessoa desmorona. Valeu muito. Enfim, são pequenos gestos que são sinais de ressurreição em nossas vidas, né? Agora, o Papa vai falar também de situações perigosas que nós vivemos e que são perigo para a nossa santidade. São situações que nós vivemos e que são perigosas para a nossa vida nesse caminho de santidade. E ele vai falar um pouquinho no número 35. Neste contexto, desejo chamar a atenção para duas falsificações da santidade que poderiam extraviar-nos: o gnosticismo e o pelagianismo. Olha que a gente já ouviu falar nisso, né? Só que a gente esquece, né? Essas heresias dos nossos aí, do primeiro século, enfim, situações que a gente às vezes nem lembrava mais, não é? E que são situações que nós precisamos vencer. Eu peguei até uma colinha aqui para a gente lembrar um pouquinho dessas situações. E o Papa continua, né? Olha o que ele continua aqui. Ele continua falando: são duas heresias
que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas continuam a ser alarmantes atualmente. Ainda hoje os corações de muitos cristãos, talvez inconscientemente, deixam-se seduzir por propostas enganadoras. E aí o Papa vai falar do gnosticismo atual, né? Mas para a gente entender um pouquinho, depois a gente vai ler o documento. Mas são situações que a gente vai percebendo no dia a dia, na vivência das pessoas, dos irmãos, de familiares nossos, de pessoas do trabalho, e que realmente vão entrando, né? O inimigo vai colocando sujeira aqui e ali. O gnosticismo, por exemplo, é uma das primeiras heresias combatidas pela igreja, né? Que surgiu na vida da igreja, foi chamada essa gnosticismo ou a gnose, que é conhecimento. A palavra gnose significa conhecimento, e ela veio do Oriente, da Pérsia, né? E ela baseava-se no quê? Num dualismo chamado maniqueísta, ou seja, a matéria é má, o espírito é bom. A matéria é má, o espírito é bom. E que era uma filosofia, uma mentalidade que dizia o quê? Que havia um Deus bom e um Deus mau. Um dualismo. E o próprio Santo Agostinho chegou a manifestar também o maniqueísmo. Esta mentalidade entrou no cristianismo, gente, e condenava o quê? O próprio casamento. Porque se as coisas espirituais eram do Deus bom, a matéria, o nosso corpo, o casamento, era do mal. Então eles combatiam o casamento, né? E combatiam também o nosso o corpo humano, as comidas, alimentos, não é? E a igreja passou a combater essa filosofia, né? Com grandes santos. Um deles foi, doutor da igreja, Santo Irineu de Lyon, discípulo de São Policarpo de Esmirna. E ele escreveu uma grande obra, que foi Contra os Hereges. E nesta obra ele combateu o agnosticismo, né, o gnosticismo, e ele dizia que o gnosticismo é como uma fera que entra na floresta e que é muito difícil a gente procurar essa fera para combatê-la, porque ela se mistura com as árvores, não é? E ele precisaria cortar todas as árvores da floresta para combater essa heresia. E ele fazia, porque ele tinha, o gnosticismo tinha muitas faces, então surgia uma filosofia ali, depois era combatida, parava, depois entrava uma outra situação ali. É como uma bactéria, né, gente? Você combate a bactéria, o vírus, depois há uma mutação, e aí né, isso vai se mutando, enfim, surgem outras doenças. Assim, ele falava que era preciso tirar todas as árvores para combater. E foi aí que realmente a igreja combateu realmente o gnosticismo, né? E hoje o Papa fala, ele fala também dessa situação, desse gnosticismo atual. Ele fala que as pessoas querem viver uma fé de fachada, no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência, uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, mas em última instância a pessoa fica enclausurada na sua própria razão e nos seus sentimentos. Você vê que o gnóstico, ele o quê? Ele quer entender os fatos apenas com a capacidade intelectual, né? E a gente pode olhar hoje, gente, o que tem acontecido. Às vezes você pergunta a religião de uma pessoa, né, se ela é católica, se ela quer, ela fala, não, eu sou espiritualista. Agora está uma moda, né? Eu sou espiritualista, né? Ah, Jesus não é bom, eu gosto de seguir Jesus. Ou a pessoa é católica, ela fala, eu gosto de ir à missa, mas por que não também eu posso ler o horóscopo, né? Por que não eu ir para o esoterismo? Então as pessoas vivem um relativismo também religioso. Ah, não é bem assim. O que a nova era prega? Prega isso, essa mentalidade de enxergar, de ver, que vem através dos meios de comunicação, das músicas, dos filmes, e que prega o quê? Que Jesus foi bom, mas Jesus hoje está ultrapassado, ele teve o seu papel na história, né? Mas hoje nós estamos numa era diferente, uma era de aquário.
Então, o Papa fala do perigo também do gnosticismo, né? O gnosticismo atual. E aí ele continua. Ele fala assim: graças a Deus, ao longo da história da Igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas é o grau de caridade e não a quantidade de dados e conhecimentos que possam acumular. Nós chegamos a Deus pela misericórdia dEle, pela graça dEle, não é? Nós chegamos a Deus e buscamos um caminho de santidade através também daquilo que nós lemos na palavra do Evangelho de São Mateus 25, versículo 31. As obras de misericórdia. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Não é? Era peregrino e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Na prisão e no hospital e me visitaste. Não é? Então não é esse caminho. Então o Papa vai falar o perigo desta doutrina que hoje vem se infiltrando, né, no mundo atual. E aí ele continua também falando do agora é o gnosticismo, né? E o deixa eu só confirmar, pelagianismo. A gente confunde um pouquinho, né? Pelagianismo. Trata-se do que, gente? Vocês lembram dessa heresia? Veio com Pelágio, né? Mais ou menos no ano 418, e dizia que o quê? Que era necessário para a salvação, que o homem não precisava do quê? Da graça de Deus para ser salvo, né? Não precisava da graça de Deus para a salvação, que nós éramos incapazes de vencer o pecado. Nós somos incapazes de vencer o pecado sem a graça de Deus, nós sabemos isso daí. Então isso foi combatido inclusive pelo concílio de Cartago, não é? Porque nós precisamos do quê? Para sermos santos? Da graça de Deus. E essa heresia, o pelagianismo, pregava o quê? Que nós não precisamos naturalmente da graça de Deus para sermos santos, que cada um se salvava pelos seus méritos. Foi combatida na igreja também, não é? Depois surgiu o semi-pelagianismo também com João Cassiano, não é? E a igreja sempre combatendo, porque, como diz a oração eucarística, né, gente? Sem a tua graça, ninguém pode ser forte, ninguém pode ser santo. Nós precisamos da graça de Deus para sermos santos. E o pelagianismo prega o que, gente? Justamente ao contrário, né? Que naturalmente, com as nossas próprias forças, nós podemos ser salvos. Inclusive, o que se fala? Muitas pessoas hoje em dia pregam isso, né? Que nós, pelas minhas forças, confio nas próprias forças, eu tenho isso, eu sou isso, não é? Mas não acreditam na graça de Deus, não é? Tanto é que o Espiritismo, por exemplo, ele prega isso, né? Que eu me salvo pelas minhas obras, pelo aquilo que eu faço, eu vou reencarnando, aí eu vou evoluindo, até atingir a perfeição, não é? Mas não, nós precisamos nos esforçar, mas nós precisamos da graça de Deus. Hoje muitas pessoas acham que com as suas vontades, né, com aquilo que é somente da sua vontade, os seus esforços, elas conseguem chegar aos seus objetivos. E para a gente terminar, a gente já pode ir pegando o Santíssimo, a gente vai refletir um pouquinho nesse momento de adoração. Quais são as trevas? Quais são as escuridões em nossa vida que nos afastam da ressurreição do Senhor? Quais são os sinais que nós vivemos hoje? O que é escuridão em nossas vidas? Quais são as doutrinas que nós estamos dando brecha? Porque o Papa vai falar depois, nesse mesmo documento, gastar-se nas obras de misericórdia, viver as bem-aventuranças. Nós precisamos combater, gente, combater na oração. Ontem nós rezávamos na adoração e nós vimos o quanto é importante nós estarmos aos pés do Senhor. Foi dada uma palavra a nós ontem, em comunidade, para nós estarmos ali em adoração para o Senhor, porque o inimigo, nós sabemos pela palavra, ele anda ao redor de nós como
um leão, rugindo, querendo devorar. Mas nós precisamos ser fortes, resistir ao demônio, né? Por isso nós precisamos nos voltar à oração, à graça de Deus. Sem a graça de Deus nós nada podemos, e o mundo muitas vezes fala isso. Não, eu quero caminhar com Deus, mas não é bem assim. Eu posso fazer isso, aí vira esse sincretismo religioso, e as pessoas não conseguem dar passos firmes num caminho de santidade, num caminho de igreja. O Papa falava de um povo, ele quer reunir um povo, ninguém se salva sozinho. E essas pessoas que vivem essas doutrinas se fecham em seus mundos, se fecham em seus mundinhos, e acabam se desviando da igreja, se desviando de familiares, não é? Deus nos quer em comunidade. Ninguém se salva sozinho, porque nós precisamos da igreja para combater essas heresias que surgem. Hoje surge de uma forma diferente, de uma forma mais sutil, de uma forma que muitas vezes nós não percebemos, que entra pela mídia, pelos desenhos animados, pela internet. Inclusive nós, quando só damos vazão, só ficamos nas redes sociais, nós deixamos um pouquinho a oração, nós também estamos descuidando da nossa santidade. Claro, é muito bom, é um caminho que Deus nos dá, maravilhoso, né, gente? Mas nós precisamos ter cuidado, porque senão nós, pessoas de caminhada, de fé, nós também podemos desviar também do caminho e da sã doutrina da salvação. Por isso nós vamos pedir ao Senhor em adoração, que o Senhor nos dê realmente agora a luz, esses sinais de ressurreição que nós precisamos viver, para viver essa vida nova com Cristo, para viver a carta de São Paulo aos Colossenses: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo.